Olá, crianças! Eu sou a Simone, professora do segundo ano, e hoje eu vou dar para vocês uma aula de geografia. E nessa aula nós vamos falar sobre os meios de transportes. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Meios de transporte. Seja na cidade, no campo, na praia, na fazenda, para passear, trabalhar, ir na escola ou supermercado, é praticamente impossível imaginar a nossa vida sem algum tipo de meio de transporte. Além de ser fundamental para trabalhar e transportar pessoas, os diversos meios de transporte são importantíssimos para levar de um lugar para o outro diversos tipos de cargas de alimento, por exemplo, matéria-prima para a produção de vários produtos e medicamentos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Agora eu vou mostrar para vocês quais são esses tipos de transportes e quais são os meios de segurança também que nós devemos usá-los para usá-los de forma correta. Vamos iniciar então dando um exemplo para vocês dos nossos meios de transportes aéreos. Eu vou colocar para vocês aqui algumas figuras, mas antes é importante lembrar, o que é meio de transporte aéreo, professora Simone? São aqueles meios de transportes que normalmente a gente vê no ar, olha, aéreo. Então, todas as vezes que a gente vê algum meio de transporte, transportando pessoas, materiais, fazendo meios de serviço no ar, são os meios de transporte aéreos. Eu vou dar para vocês agora em figuras alguns exemplos para vocês ficarem ligados. Por exemplo, o balão é um meio de transporte aéreo utilizado para transportar algumas coisas, pessoas, passeios. Nós temos também os comuns que a gente vê bastante, quando a gente vê lá no céu algum avião passeando, levando pessoas, como eu já disse, também é utilizado para meios de serviço, são os aviões. E também nós temos o quê? O helicóptero. Além desses, claro, nós temos outros, mas esses aqui são os mais conhecidos por vocês, conhecido como meio de transporte aéreo. É bom você entender que o aéreo é ligado ao ar, que vai estar sempre na onde? No ar. É aquele que a gente vê sempre voando, ok? Outro exemplo que nós temos para dar para vocês em figuras são os meios de transportes terrestres. E o que são, professor, os meios de transporte terrestre? Esses são os que a gente mais vê, talvez até o que você mais utiliza. São aqueles que a gente vê andando sobre as ruas, por exemplo, em Campo Grande. Vou mostrar para vocês. Às vezes, quando a mãe pede para você ir no mercado, você fazer algum tipo de passeio também, nós temos o exemplo da bicicleta, um meio de transporte bem antigo e ainda muito utilizado. Também temos a motocicleta, né? Que são as motos que a gente vê passeando também nas ruas da cidade. Temos também o quê? O carro, né? O carro é um meio de transporte muito utilizado por diversas pessoas para muitas coisas. Trabalho, né? Ir para a escola, o papai leva a criança na escola de carro. Nós também temos o quê? Um meio de transporte bastante utilizado na nossa população, pela nossa população, que também é considerado um meio de transporte em serviços, o ônibus, né? Que é o nosso coletivo que leva diversas pessoas para muitos lugares. Nós encontramos eles nas ruas e também vemos eles em grande quantidade dentro do quê? Dos nossos terminais, ok? Temos também os meios de transporte, mais um modelinho aqui, em meios de serviço, que é o quê? O carro da polícia. A polícia presta serviço através de um meio de transporte que é o carro da polícia. Também temos como exemplo mais um meio de transporte de serviço, a ambulância, que é interessante a gente lembrar que quando a gente ouve o barulho dela, o que a gente tem que fazer? Abrir caminho, porque provavelmente ela está levando para socorrer alguma pessoa. Temos também o bombeiro, tá? Que quando ouvimos também a sirene, é interessante a gente deixar esse transporte passar com mais facilidade, tá? Para que ele venha socorrer as vítimas que podem estar sendo atendidas por eles. Agora, nós vamos falar sobre os meios de transportes aquáticos ou hidroviários. O que são esses meios de transportes, professora? São aqueles meios de transportes utilizados em águas, pode ser em mar, rios, lagos. Vamos dar alguns exemplos em figuras? Nós temos aqui um barco, né? Pode ser utilizado em rios. Nós temos aqui navio,
que pode ser utilizado em mares, né? Ambos podem ser utilizados também como meio de transporte de trabalho, de serviço, tá? Temos aqui um barco, né? Que normalmente essa figura é utilizada pelos pescadores, tá bom? E nós temos aqui um outro navio, olha só, esse aqui parece um navio pirata. Também é considerado um meio de transporte aquático, porque ele é utilizado em mares. Agora eu gostaria de ressaltar para você que todos esses meios de transportes, tá? Existe uma lei que regula o seu trânsito para quem utiliza ele, tá? Que são os meios de segurança. Quais são, professoras? Olha só, vou lembrar para vocês. A faixa de pedestre deve ser respeitada por todos eles, tá? Nós temos as faixas de ciclista. Quando o ciclista está andando, a gente deve respeitar ele para ele passar e depois prosseguir o carro. Nós temos o cinto de segurança, a cadeirinha da criança que deve ser utilizada, as placas em toda a cidade, que também é utilizada para o quê? Regularizar o trânsito, aonde você pode ir, aonde você deve parar. Todos eles, inclusive as vias aéreas e também as aquáticas, existem os meios de segurança que devem ser respeitados. Para quê, professora? Para a minha, para a sua e para a vida de todas as pessoas ficarem seguras. Eu quero pedir para vocês que respeitem todos os meios de transporte, assim como a sua forma de ser transferido, transportado de forma segura, ok? Agora eu vou apresentar para vocês de onde foi tirado todo esse material para que a gente pudesse hoje apresentar essa aula para vocês. O material foi retirado desse livro aqui, Feltros Divertidos, Bip Bip, da editora Todo o Livro. Eu agradeço a vocês e aguardo até a próxima aula. Obrigada!